Hoje nós vamos concluir o tema das 7 imagens da igreja no livro de Efésios. E nós vamos relembrar um pouquinho da característica essencial e da aplicação prática de cada uma das imagens que nós vimos nas últimas semanas. O objetivo é que hoje você possa compreender, que você possa mais do que compreender, na verdade, que você possa viver o propósito de Deus para a sua vida, para que você possa se levantar no centro da vontade de Deus, para que a igreja de Cristo seja posicionada. Você e eu somos a igreja de Cristo. E hoje, quando nós passarmos por cada uma das imagens, das quais já falamos nas últimas semanas, que você possa rever o teu coração, possa reavaliar o teu papel. Deus tem um propósito para você, Ele te escolheu nesse tempo. E por que isso é tão importante? Nós precisamos compreender os dias que nós vivemos e qual o nosso papel como igreja. Quando você vê as notícias ao redor, quando você olha para os sinais daquilo que tem acontecido nos nossos dias, muitas vezes nós ficamos ali espantados, nos admiramos, porque nós vivemos dias maus, e os dias que nós vivemos são dias parecidos com o que a Bíblia descreve como o final dos dias, os dias que antecedem a volta de Jesus. Não é o nosso tema hoje. Você pode marcar aí no seu caderno Mateus 24, para você poder ler ou meditar. Jesus fala sobre os sinais do final dos dias. E muitas das coisas que nós vemos ali apontadas por Jesus como sinais do final dos dias, nós vemos acontecendo nos dias que vivemos. Muitos desses sinais têm se multiplicado nos dias em que vivemos. Na verdade, ouça bem, nós somos a primeira geração em 2000 anos que tem praticamente todas as profecias cumpridas, que tem todo o cenário preparado para a volta de Jesus. Não falta praticamente nada do que a Bíblia descreve para que Jesus venha regressar. Esses são os dias que nós vivemos. E o que nós estamos fazendo? Algumas das profecias que pareciam inimagináveis, nós vemos cumpridas nos nossos dias. Por exemplo, para que Jesus voltasse, Israel precisava estar ali como uma nação. Nós somos a primeira geração em 3000 anos que vê a nação de Israel levantada como uma nação livre. Todas as gerações que vieram antes de nós, eles olhavam para as profecias bíblicas e pensavam, os teólogos tentavam achar uma outra explicação, porque parecia inimaginável que uma nação que havia sido exterminada como uma nação livre há 3000 anos, totalmente separada, sem nenhum território há 2000 anos, nascesse de repente do nada. E em 1948, em um só dia, como havia dito o profeta do Antigo Testamento, será que uma nação pode ser erguida em um só dia? Num só dia, a nação de Israel volta a existir. Um idioma morto volta a ser falado. Uma nação que não tinha nada, território, só ossos secos. Dezenas e centenas de profecias têm se cumprido desde então. Desde 1948. Em 2028, nós teremos 80 anos. Nós somos a primeira geração que está vendo essas coisas. Centenas de profecias a respeito de Israel, do Messias e do final dos dias que estão cumpridas nos dias que nós vivemos. Não é o nosso tema hoje, mas eu quero que você compreenda o teu chamado, a importância do teu papel para o dia de hoje, o que nós estamos fazendo. Você está preparado para se encontrar com o teu Senhor? Se você for chamado hoje para estar na sua presença, qualquer um de nós pode ser chamado hoje, ou pela volta de Jesus, ou pela morte. Nenhum de nós sabe o dia em que vai ser chamado, mas pode ser ainda hoje. Você está preparado para se encontrar com o seu Senhor? Você terá frutos de uma vida reta, de uma vida cristã, para apresentar diante de Deus, se você for chamado hoje. Nós precisamos estar preparados.
Não podemos nos desviar do verdadeiro evangelho. Não podemos permitir que o amor se esfrie em nossos corações. Nós não podemos ser enganados com uma falsa religião, mas precisamos perseverar até o fim. Quando nós vemos as notícias ao nosso redor, nós não devemos temer. Diga para quem está ao seu lado: não tema, seja forte e corajoso. Não é para nos desesperarmos, não é para temermos, mas pelo contrário, nós precisamos nos levantar, precisamos perseverar pela nossa salvação, pela salvação das pessoas que estão ao nosso redor. É verdade que a maldade tem se multiplicado. O amor de Deus tem se esfriado, o amor a Deus tem se esfriado no coração de muitos. Muitas igrejas estão cheias aos domingos, sim, mas estão vazias de Deus, vazias de propósito. A igreja tem se distanciado do propósito de Cristo ao criá-la. Por isso estamos aqui hoje. Você precisa despertar, você precisa levantar-se para ser essa igreja gloriosa que encontrará Cristo nos ares. Deus está levantando e preparando, comissionando, equipando a sua igreja, porque antes do arrebatamento e da volta de Jesus, essa terra experimentará o maior avivamento que já existiu. A maior colheita de almas ainda está por vir, e você faz parte disso. Deus está te chamando, te levantando, te comissionando, porque Ele quer te usar para que você seja salvo e estenda a salvação para a tua casa, para a tua família, para aqueles que estão ao seu redor. Nós vamos passar por cada uma das imagens, das 7, que falam do nosso papel como igreja. E eu quero que você olhe para esses elementos, para as aplicações, e olhe para o teu coração. Eu quero que você reflita sobre o seu papel como cristão nessa manhã. A primeira das imagens que nós vimos é a assembleia. Quantos se recordam? Uma assembleia governamental que tem membros no céu e na terra. Por isso aí essa imagem, para te ajudar a visualizar algo que é transcendente. Uma assembleia que é composta pelo próprio Deus, por Cristo Jesus, por milhares e milhares de anjos, e pela igreja de Cristo aqui na terra. Efésios 1:22 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, está falando de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Aí você tem entre chaves a palavra grega para a igreja, eclesia. E do próprio significado da palavra eclesia é que tiramos essa primeira imagem. A assembleia governamental. É isso que quer dizer eclesia. Aqueles que são chamados para fora, chamados do mundo por Cristo, para fazer parte de uma assembleia solene que possui autoridade. Por isso, queridos, onde estamos reunidos como igreja, estamos diante da presença de Deus. Os decretos que são determinados, Deus nos dá à igreja chaves para poder determinar, para poder permitir e proibir, para poder ligar e poder desligar. Quando estamos unidos como igreja na presença do Senhor, ali há autoridade. Seja numa grande celebração ou numa casa, onde estão crentes reunidos, que dão as mãos em unidade, no nome do Senhor, ali é manifesta a autoridade de Deus. A característica essencial da igreja, como essa assembleia governamental, é ser a autoridade governamental de Deus. A igreja é o corpo representativo de Deus na terra, por meio do qual, por poder e autoridade espiritual, Ele governa as nações e realiza os seus propósitos. Aleluia! Como uma cidade tem uma Câmara de Representantes, como uma nação tem uma Câmara de Representantes, a igreja é essa Câmara de Representantes, eleitos, escolhidos pelo próprio Deus, chamados dentre o mundo para ser os seus representantes na terra. Uau! Por isso você é tão importante. Diga para quem está ao seu lado, por isso você é tão importante. Essa assembleia tem autoridade e poder espiritual. O que é exigido de nós? O que devemos fazer? Está aqui a parte prática.
Deve haver respeito pela ordem do reino. Há uma hierarquia, há uma ordem. Nós devemos respeitá-la. O que mais é exigido de nós? Que governemos bem as nossas próprias vidas. Isso significa ordem na nossa conduta e nos nossos relacionamentos uns com os outros. Se você quer exercer autoridade, você precisa começar pela sua própria vida, cuidando dos seus relacionamentos, cuidando da sua conduta. Em terceiro lugar, que possamos operar no dom ou ofício que Deus nos deu para o serviço e reconhecer os dons e ofícios de cada pessoa dentro da Assembleia. Que você venha ocupar o teu lugar de autoridade. Cada um de nós é importante dentro da igreja de Cristo. Cada um de nós tem um papel fundamental diante do Senhor. Cada um de nós, como crentes nascidos de novo e cheios do Espírito, estamos revestidos de autoridade. Que você se levante, ocupe o teu lugar e respeite a autoridade do teu irmão que está do teu lado. E respeite o papel do teu irmão. Eu quero só salientar aqui, ainda dentro dessa primeira imagem, nós vimos um requisito para entrar na Assembleia. E o requisito para fazer parte da igreja é o novo nascimento. Diga junto comigo, o requisito para ser parte da igreja é o novo nascimento. E o que é isso? É o conhecimento de Deus revelado no coração do homem, a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, que produz no homem uma mudança de natureza, uma mudança de identidade. Não é uma concordância intelectual, não é ser simpatizante de Cristo, não é ser fã de Cristo, não é seguir Cristo no Instagram. É ter uma mudança de natureza, através da revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o meu Senhor e Salvador. Lá em Mateus 16, não sei se vocês se recordam, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem eu sou para vocês? Vocês se recordam? Nós passamos por essa passagem. Jesus pergunta para os seus discípulos, quem eu sou para vocês? E bem que essa pergunta poderia ser feita hoje, para mim e para você. Jesus se para aqui nessa manhã e faz essa pergunta para você. Quem eu sou para você? Será que é um passatempo de final de semana? Será que é algo que ocupa uma parte da sua vida apenas? Quando Jesus faz essa pergunta, Pedro pula na frente. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem a revelação de que Jesus Cristo é Deus, de que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador do mundo. Pedro declara em voz alta, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus fala, Simão, bem-aventurado porque você não falou da boca para fora. Não falou porque ouviu alguém dizendo, mas o Pai revelou essa verdade no teu coração. Porque você teve essa revelação, o teu nome não será mais Simão, mas será Pedro. Sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves de autoridade. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O novo nascimento, essa experiência sobrenatural, em que eu tenho a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor, e essa revelação produz em mim uma mudança de vida, uma mudança de natureza. Por isso eu tenho mais uma pergunta para você nessa manhã. Você nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Ah, pastor, mas eu frequento a igreja há mais de uma década. Quando Jesus falou sobre o novo nascimento, ele falou para Nicodemos, que era mestre da lei a vida inteira e já era velho. E Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Um homem religioso. O que é o novo nascimento? Acabamos de ver. Mas eu dou uma pista para você olhar para o teu coração. Como eu sei que eu nasci de novo ou não? Você precisa lembrar de quem você era no passado. Você precisa lembrar o dia em que você teve a revelação de Jesus Cristo como o Filho de Deus, o teu Salvador.
e a mudança de natureza que você teve depois disso. Tem que haver um antes e um depois. Como Pedro teve o seu nome mudado, ele teve a revelação que Jesus Cristo era Deus. E Jesus disse: você não será mais Simão, agora o teu nome é Pedro. Há um antes e um depois. Então, há um antes na minha vida. Há uma experiência sobrenatural e reveladora. E há uma mudança de vida que vem depois. Se você não pode identificar essas coisas, eu tenho uma notícia para você: você não nasceu de novo. Frequentar uma igreja aos domingos, ou dar o dízimo, ou fazer qualquer outra coisa, não te dá acesso ao reino de Deus. Só o novo nascimento dá. Se você não tem uma mudança de natureza, que te leva a uma mudança radical de vida, você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. É o novo nascimento que te faz entrar na igreja de Cristo. Quantos podem compreender a palavra do Senhor? A assembleia governamental dos crentes é essa assembleia daqueles que nasceram de novo, onde cada um ocupa o seu papel em autoridade. E a igreja se une para estabelecer os decretos de Deus. Quantos recebem a palavra do Senhor nessa manhã? A segunda das imagens que vimos é o corpo de Cristo. Diga junto comigo: eu sou parte do corpo de Cristo. Efésios 1, 23, um versículo depois, a continuação do anterior. Está falando de Cristo, que é o cabeça para a igreja, e então continua: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E qual é a característica essencial do corpo? É ser o agente da vontade de Cristo. A função do corpo é fazer a vontade daquele para quem o corpo foi preparado. Como o corpo de Cristo, nossa função é fazer a vontade de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos a parte do corpo. Queridos, para que o nosso corpo serve? Quem pode me dizer? Pode me dar um exemplo? Para que nosso corpo serve? Ele é que nos leva para lá e para cá, não é? Quem manda no corpo? É a cabeça ou é o corpo mesmo? O corpo vai para onde quer, ele decide, a perna fala: vou para lá hoje, eu vou para cá. Quem decide? Quem comanda? E o corpo vai, o corpo obedece. Se nós somos o corpo de Cristo, nós devemos fazer a vontade de Cristo. Ele é o cabeça. Nós devemos estar disponíveis para podermos receber as ordens da cabeça. A cabeça está nos céus, o corpo está aqui na terra. Nós precisamos captar a vontade de Deus, obedecer a Cristo e ter a disponibilidade para ir, para responder, para ir onde Ele nos enviar, para falar o que Ele quer que falamos, para fazer a sua vontade nessa terra. Quantos podem compreender? Jesus depende de nós como membros do seu corpo, para realizar os seus propósitos redentores na terra. Ele não vai mais pregar o evangelho, nós vamos pregar o evangelho. Ele não é a personificação do ministério ativo, nós somos as suas mãos e os seus pés. Uau! Jesus depende de nós, como membros do seu corpo, para que o seu plano de redenção venha continuar. Ele ascendeu aos céus, e Ele disse: agora é com vocês, vão, façam discípulos de todas as nações, preguem o evangelho. O cabeça está nos céus, e a igreja é a sua extensão, é a continuação da sua obra, é a continuação do seu ministério. Nós somos as mãos e pés de Jesus na terra. Nós somos as mãos, somos os pés. Jesus Cristo se move na terra através da igreja. Ele vai mostrar o amor ao perdido através da igreja. A palavra do Senhor vai ser proclamada ao perdido através de mim e através de você. No lugar onde você está, você é a extensão de Cristo. Você é a mão, o pé, a boca de Cristo, para fazer a vontade dEle, para estender a salvação, para fazer a diferença, para ser luz desse mundo, para ser sal dessa terra. Nossa função é fazer a vontade de Cristo. Nós temos um cabeça que está nos céus e Ele se move através de nós. Jesus não tem mais um corpo físico aqui na terra. Ele faz isso através de mim e de você.
Jesus teve a plenitude dos dons espirituais, dos dons ministeriais, e Ele distribuiu esses dons à igreja. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós é uma parte única do corpo, assim como o nosso corpo tem muitas partes. E cada uma é única e é importante, e faz uma função que ninguém mais pode fazer. Assim é o seu papel na igreja de Cristo. Ele te deu dons, Ele te deu talentos, Ele tem um chamado e um propósito para você. Você pode compreender isso nessa manhã? Você tem um papel único, você não tem que se comparar com os outros, você não tem que se comparar com mais ninguém, porque a tua função é única dentro deste corpo. Você é importante para Cristo e Ele deseja te usar. Mas perceba que isso não se encaixa com uma igreja que o apóstolo, que o pastor é que faz tudo. O pastor prega e os outros ouvem. O pastor olha pelo enfermo, os outros assistem. Será que é isso que Cristo planejou? É claro que não. A igreja deve ser esse corpo vivo de crentes que nasceram de novo e são cheios do Espírito Santo, onde cada um se levanta para cumprir o seu papel, para fazer a diferença, para fazer a vontade de Deus nessa terra. Depois do novo nascimento, há uma outra experiência que você precisa buscar, que é o batismo no Espírito Santo. O que é isso? Ser cheio do poder do Espírito Santo, com a evidência dos dons, começando pelo de falar em línguas, para que você se levante como uma testemunha de Cristo nessa terra. Eu quero perguntar para você nessa manhã, você já foi batizado no Espírito Santo? São experiências distintas. Depois de nascer de novo, você precisa buscar essa experiência. Ser cheio do poder do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, para que os demais dons de Deus se manifestem na sua vida e você se levante como uma testemunha. Perceba que Jesus já tinha soprado o Espírito sobre os 12, sobre Pedro, na ressurreição. Mas ele falou, olha, vocês não façam nada, fiquem aqui. Fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam poder do alto. Mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas, desde Jerusalém, a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Querido, o poder do Espírito Santo me capacita, me unge, para que eu me levante para testemunhar e fazer a diferença nessa terra. Você foi batizado no Espírito Santo? Se não, vou repetir o que Jesus disse, mais uma vez para você: todo o que pede, recebe, todo o que busca, e encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Deus tem um propósito para a sua vida. Aleluia, aplauda o Senhor se você crê. Eu mostrei para vocês, vou só passar rapidamente. Se você tiver dúvida, nós não vamos repetir, é claro, todos esses temas foram trabalhados e as pregações estão abertas no YouTube. Você pode voltar e ver se você perdeu alguma delas. Há uma tabela dos dons espirituais. As línguas, normalmente o batismo no Espírito Santo vem com a manifestação do dom de línguas, também a interpretação de línguas, a profecia, a palavra de conhecimento, de sabedoria, o discernimento de espíritos, que é um dom tão importante, o dom da fé, os dons de curas e os dons de milagres. Há também dons ministeriais que Jesus deu à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. O serviço, a exortação, a liderança, a misericórdia, a contribuição. Todos são dons espirituais e ministeriais importantes. Se você nasceu de novo e foi cheio do Espírito, você está dentro deste quadro e Deus deseja te usar para fazer a diferença como uma parte importante desse corpo. O que é exigido de nós? Não posso me estender. Individualmente, temos que reconhecer e apreciar nossas diferenças. Nós somos diferentes. Cada um é uma parte do corpo. Cada um vai ter uma função distinta das outras e ninguém é mais importante do que o outro. Mas corporativamente devemos reconhecer que somos interdependentes como parte do corpo. O que quer dizer isso? Nós precisamos uns dos outros.
Como o corpo precisa de todas as suas partes, todos os seus órgãos, aí nós precisamos dos nossos irmãos. Ninguém é mais importante do que o outro. Não podemos dizer ao outro, eu não preciso de você. Somos diferentes e diversos, mas interdependentes. O corpo se torna eficaz somente quando reconhecemos essa verdade. Lembre-se, não existe um cristão, cavaleiro solitário, eficaz e frutífero. Não tem como você viver na caverna. Não tem como você ser um cavaleiro solitário e ainda assim ser um cristão eficaz e frutífero. Somente através do corpo de Cristo, da igreja. Ou isso diga para o seu lado, aí dá um sorriso, eu sei que vocês estão meio sérios, ou tem alguém cansado, diga para quem está ao seu lado, aí eu preciso de você, você é parte do corpo de Cristo e eu também. Diga para alguém aí perto de você, nós precisamos uns dos outros. Você é parte importante da igreja de Cristo, aleluia. Vamos continuar, para não nos determos. A terceira das imagens, a obra. Nós somos a obra-prima de Deus. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Você é a obra-prima de Deus. Agora que você já está me ajudando, fala agora para quem está atrás de você, você é a obra-prima de Deus. Fala aí para uma pessoa. E todo mundo olhou para trás. Você é obra-prima de Deus. Há uma outra versão mais explicativa. A versão TPT traduzida para o português fica assim: nós nos tornamos sua poesia, parecida com a palavra original do grego, ou uma obra de arte, poderia ser escrita. Um povo recriado que cumprirá o destino que ele deu a cada um de nós. Nós estamos unidos a Jesus ungido. Mesmo antes de nascermos, Deus planejou com antecedência o nosso destino e as boas obras que faríamos para cumpri-lo. A igreja é essa obra-prima de Deus, da qual cada um de nós faz parte. Há um propósito determinado. Antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo da fundação do mundo, Deus havia projetado a igreja e Ele havia te escolhido para ser parte importante dela. Aleluia! A característica é, devemos ser a revelação para o universo do gênio criativo de Deus. Nós somos a sua obra-prima criativa para os principados, potestades. A igreja é definida como uma imagem de sabedoria múltipla, multifacetada de Deus. Ela representa o gênio criativo de Deus em seu ponto mais alto. O Senhor tomou o barro, tomou aquilo que não era nada, tomou eu e você, e como um bom artesão, com muita habilidade, Ele fez algo glorioso para o seu próprio nome. Aleluia! O que é exigido de nós como obra-prima? Como indivíduos, requer rendição e flexibilidade. E corporativamente, requer a capacidade de fusão. O que quer dizer isso? Se somos uma palavra em um poema, devemos ser a palavra certa no lugar certo e estar corretamente relacionado a todas as outras palavras. Se nós somos membros de uma orquestra, devemos tocar de acordo com a partitura. Devemos nos encaixar no projeto de Deus, permitindo que Ele nos faça e nos coloque onde quiser. Quantos podem dizer essa verdade hoje? Eis-me aqui, Senhor. Deus tem um projeto glorioso, a salvação da humanidade, e Ele me escolheu e te escolheu para ser parte desse projeto. Você precisa estar no lugar certo. Você precisa tocar na hora certa. Você precisa estar posicionado ali num lugar estratégico para que Deus possa usar a sua vida. Aleluia! A próxima imagem que vimos é a família. Está aí uma foto para você visualizar. Uma família sentada ao redor da mesa. Nós somos a família de Deus. Você pode dizer isso junto comigo? Nós somos a família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você não está perdido no mundo. Você não está sozinho. Deus te pegou de onde você estava e te fez membro da família dele mesmo. Nós somos membros da família de Deus. A característica essencial é que nós temos um Pai, que é a fonte de vida de todos nós. Nós estamos juntos. A igreja não é uma instituição, não é uma organização, mas é uma família. Jesus é o nosso irmão mais velho e todos nós somos membros da família, mostrando a natureza de Deus como Pai. Somos a família de Deus. O que isso exige de nós? Individualmente, obediência aos comandos do Pai. Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento e ele é o filho modelo para todos os cristãos. Devemos obedecer ao Pai e seguir os passos de Jesus. Corporativamente, nós somos ordenados a amar uns aos outros. Jesus nos chama de seus irmãos, porque Deus nos chama de seus filhos. E se Deus chama nossos companheiros crentes de seus filhos, temos que chamá-los de nossos irmãos. Isso nem sempre é fácil, não é verdade? Como diz o ditado, você pode escolher seus amigos, mas não pode escolher a sua família. Como família, nós temos que aceitar uns aos outros. O que vocês acharam disso agora? Você está pronto? Você é parte de uma família, não é verdade? E Deus te escolheu para ser parte da família dele também. Por isso é importante que você veja a igreja dessa maneira. Temos o mesmo Pai, temos irmãos. Por isso é importante que você não assista só um auditório ao domingo, mas que você faça parte de um pequeno grupo durante a semana, de uma célula, de uma igreja em casa, onde você pode ter irmãos que caminham ao seu lado, onde você pode compartilhar da sua vida, onde uns oram pelos outros. Nós não podemos viver como uma família no meio de 500, de 1.000, 2.000 pessoas. Mas a vida da igreja como família se dá nos pequenos grupos, nas igrejas domésticas, nas igrejas em casa. É muito importante que você disponha o teu coração para fazer parte de um pequeno grupo. E tome esse pequeno grupo onde Deus te plantou como uma família. Que você tome os seus irmãos, onde um vai tomar a mão do outro para que fique de pé. Que um vai visitar o outro no hospital quando for necessário. Que um vai compartilhar o que tem com o outro na hora da adversidade, na hora da dificuldade. Nós não temos como conhecer uns aos outros e viver essa realidade no auditório como esse. Isso só é possível através da vida nas igrejas domésticas, nas igrejas em casa. Portanto, querido, que você tenha essa visão para a igreja como uma família. Tem outras famílias melhores do que a minha. Não é verdade? Tem outras famílias que têm o almoço do domingo melhor do que o meu. Tem outras famílias que têm um carro melhor do que a minha família. Não é verdade? Mas você não vai falar para o seu pai, para sua mãe, ó pai, ó mãe, estou mudando para aquela família lá que tem um carro muito melhor do que o nosso. Que tem um quarto exclusivo e que o almoço de domingo é um banquete. Por que você não vai fazer isso? Porque aquela não é a tua família. Pode ter famílias melhores do que a sua, mas não é a tua. Deus te deu uma família e é algo que nós não podemos escolher. A família que Deus nos colocou é a nossa família. O que nós temos que fazer? Amar, perdoar. Toda família tem problemas, é verdade ou não? Só a minha? Toda família tem chateações, problemas. E você faz o quê? Muda de família? É assim? É assim que funciona? Dá para fazer isso? Não, você vai e faz o quê? Perdoa, ama, suporta, se submete um ao outro, acerta os problemas, não é assim? Porque é a tua família. Se nós tivermos essa visão para a igreja de Deus, nosso comportamento será totalmente diferente. A igreja é uma família. Não é um teatro, não é um cinema, não é um lugar que você vai aos domingos para assistir um programa ou para ouvir uma palavra. A igreja é a família de Deus. Pense sobre isso. Estamos quase terminando, agora vamos para o templo. Uma das últimas imagens que vimos. Efésios 2,
versículo 20 até o 22. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A característica essencial do templo é ser a morada de Deus. Paulo disse: nós somos o templo do Deus vivo. Em vez do tabernáculo de Moisés ou do templo de Salomão, nos tornamos a morada de Deus. Tanto coletivamente como um corpo de crentes, quanto individualmente. Cada um de nós individualmente é uma pedra viva de um templo vivo. No Antigo Testamento havia um templo. O tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, onde sacrifícios eram oferecidos, onde Deus se mostrava ao mundo, onde Deus era adorado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, na Páscoa, há mais de 2000 anos, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, como pela mão do próprio Deus. Deus, desde então, não habita mais num tabernáculo ou num templo feito pelas mãos dos homens. Esse lugar não é um templo, esse lugar não é uma igreja, ele só é um auditório. Deus não mora aqui, em nenhum outro lugar, em nenhum outro templo. Deus não mora mais em Jerusalém. Ele mora através do seu Espírito em cada um de nós individualmente é um templo do Espírito Santo. E quando nós nos unimos, somos como pequenas pedras vivas que formam um edifício espiritual para Deus. Desde individualmente somos templos. E quando estamos reunidos como igreja, edificamos uma casa, um lugar de moradas para Deus. Cada um de nós é parte do templo, é um templo do Espírito Santo. Queridos, a igreja de Cristo foi escolhida para ser essa morada espiritual de Deus na terra. Um santuário separado, consagrado e dedicado para adoração. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu quero que você pense o tipo de vida que você tem levado. Se a sua vida condiz com essa realidade. Por onde você vai, o que você vê, o que você ouve. O templo é um lugar santo. O templo é um lugar que deve ser consagrado para Deus. O templo é um lugar de adoração para Deus. É assim que a sua vida deve ser. É assim que o seu corpo deve ser. Por onde você vai, o que você vê, o que você fala, o que você ouve. Somos templo santo. Veja só essa imagem que mostra pilares, é o que nós imaginamos de um templo. Um lugar branco, um lugar consagrado, um lugar separado para Deus. Um lugar onde não tem impurezas. Um lugar onde não tem ídolos. Essa deve ser a nossa vida. Assim devemos ser como igreja. O Senhor deseja que a sua igreja o conheça e o faça conhecido. Pois através de nós Ele mostra a sua glória e a sua presença ao mundo, fazendo-se conhecido como o único e verdadeiro Deus. Esse é o nosso propósito como igreja. Eu quero te perguntar uma coisa, quando as pessoas do mundo olham para você, o que elas veem? Um templo santo, um representante de Deus, um representante de Cristo? Como templo, nós devemos ser santos e devemos mostrar a glória de Deus ao mundo. Que grande responsabilidade nós temos. Não podemos permitir ídolos na nossa vida. O dinheiro, a influência, os prédios, não podemos tomar ídolos como homens. Nem o pastor pode se tornar um ídolo, nem o famoso, nem uma celebridade. Mas nós devemos ter uma vida santa. Devemos ter os nossos olhos voltados ao Senhor e ter uma vida que glorifique a Deus aqui na terra, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Você pode dizer para você mesmo agora: eu sou o templo do Espírito Santo. A penúltima imagem é a noiva, que vimos aqui há poucas semanas atrás. Efésios 5, 31 e 32 diz: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é grande o mistério. Eu me refiro, porém, a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo fala do casamento, e ele aponta para a igreja como a esposa ou a noiva de Cristo.
A característica essencial da noiva é mostrar a glória de Cristo. A história humana começa e termina com o casamento. Jesus demonstrou o seu compromisso conosco ao se entregar totalmente. A igreja deve ser a noiva de Cristo, a quem ele se unirá eternamente na ceia das bodas do Cordeiro. Assim como Jesus se entregou à igreja, ele pede que a igreja se entregue sem reservas a ele. Qual é o compromisso que você tem com Cristo? O compromisso que ele nos chama é como de um matrimônio, é como um casamento. É um compromisso total de vida, de amor. O que é exigido de nós? Como a noiva, cada um deve se preparar de maneira cuidadosa para colocar suas vestes nupciais em ordem. Os atos de justiça dos santos são o linho fino com o qual iremos aparecer. Você quer ter um vestido de noiva incompleto, ou manchado, ou sujo, na ceia das bodas? Corporativamente, devemos exortar uns aos outros pelo exemplo. Devemos nos manter firmes e encorajar uns aos outros no amor e as boas obras. Você ama Cristo de todo o seu coração? O compromisso que Jesus nos chama é um compromisso de aliança. Não é algo que você faz ocasionalmente aos finais de semana. Assim como no matrimônio, o noivo dá a vida pela noiva, e Jesus já fez isso por mim e por você. O que ele espera de nós? Que sejamos fiéis, que o amemos, que o coloquemos num lugar de prioridade, que venhamos devotar a nossa vida para podermos nos preparar para o dia em que nos encontraremos com ele face a face. Jesus usou no Novo Testamento essa linguagem do noivado, a linguagem do noivado do mundo antigo. Tem muitas semelhanças, você pode depois estudar com calma na sua Bíblia. O noivo no mundo antigo, ele ia para encontrar-se com a noiva na presença do seu pai, e ali eles firmavam um contrato de casamento, onde a noiva seria separada para ele. O noivo teria que pagar um preço, teria que pagar um dote pela noiva, para recompensar o pai da noiva por toda a educação, por tudo que ele fez em toda a vida. Esse era o costume do mundo antigo. O noivo ia se reunir com o pai da noiva e ali era estabelecido o preço, o dote que ele pagaria pela sua noiva. Veja só, Jesus veio a esse mundo como homem e ele pagou um alto preço pela sua noiva. Ele pagou um preço de sangue. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. No noivado, eles tomavam de um cálice de aliança. O pai da noiva, o noivo, a noiva tomavam do cálice, celebrando ali uma aliança, um contrato. Jesus, quando reuniu-se com seus discípulos, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue partido, esse é o meu sangue derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus estava seguindo o ritual do noivado. E veja só, o noivo dava presentes especiais para a noiva quando firmava esse contrato. Uau, estou vendo algumas noivas sorrindo aqui. Será que meu noivo, quando fosse casar, vai me dar um presente especial? Ainda muitos fazem isso, ou dão de presente uma joia. Jesus nos deixou um presente. E o maior presente de Jesus para a igreja foi o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo como um presente. E veja só, algo muito curioso ainda. Depois do noivado, o noivo ia embora. E ele ia preparar a casa onde eles iam morar. Esse era o costume do mundo antigo. Ele ia para a casa do seu pai para construir um quarto, construir uma casa, onde ele receberia a sua noiva e então se casaria com ela. Ele ia preparar o aposento. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo vos preparar um lugar. Se eu não for e preparar o lugar, depois de ir e preparar o lugar, eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus Cristo pagou o preço, firmou o contrato do noivado e ele foi construir a casa. Foi nos preparar um lugar, foi nos preparar a morada. E ele disse: em breve eu virei buscar vocês. Isso está descrito na Bíblia.
no último livro da Bíblia, o casamento do Cordeiro com a igreja, quando ele virá, buscará a sua igreja, que viverá a eternidade ao seu lado. Aleluia! Com a nossa parte como noiva, o noivo foi preparar a casa, nós somos a noiva, nós temos que nos preparar, nos purificar. A noiva deve se embelezar, não é assim? Se preparar. A noiva no mundo antigo usava um véu que mostrava que ela estava separada, prometida para o noivo. Ela usava óleos, cosméticos especiais, mantinha sua mala pronta, uma lâmpada cheia de azeite, caso o noivo viesse à noite. Ela não sabia quando o noivo voltaria. Poderia levar 1 ano ou 2 anos, mas um dia a trombeta tocaria. Eis o noivo, e a noiva tinha que estar pronta para esse dia. Com a mala pronta, com as vestes nupciais prontas, com a lâmpada pronta, cheia de azeite. Porque se o noivo viesse à noite, ela estava preparada para ser levada em casamento, em matrimônio com o seu noivo. E é assim que será a volta de Jesus. Num dia, a trombeta tocará, uma voz bradará, eis o noivo. E a noiva será chamada para encontrar-se com Jesus nos ares. Eu quero que você leia comigo. Nós já estamos quase terminando. Eu quero acrescentar um texto, porque sempre que eu vejo esse assunto, ele me faz lembrar a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25. Preste atenção junto comigo. São os últimos minutos. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Tudo o que fala nessa parábola está falando do noivado e do costume do mundo antigo, como eu acabei de explicar para vocês. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além de levar as lâmpadas, levaram óleo nas vazias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Uau! Eu não tenho tempo mais de explanar, mas eu sei que você pode ouvir o Espírito Santo hoje. 10 virgens, 5 eram insensatas e 5 prudentes. As prudentes estavam preparadas com a mala pronta e com a lâmpada cheia de azeite e de óleo, que simboliza o Espírito Santo. Quando o noivo chegou, elas foram de encontro às bodas. Mas 5, metade. Está falando da igreja. Noivas, metade, 5, eram insensatas, não estavam preparadas, não tinham azeite na lâmpada, não foram cheias do Espírito. E quando o noivo chegou, elas foram comprar, já não dava mais tempo, a porta se fechou. Eu não lhes conheço, disse Jesus, vigiem, porque vocês não sabem a hora e nem o lugar. Qualquer um de nós, ouça bem, pode ser chamado hoje para se encontrar com Jesus. Pelo arrebatamento ou pela morte. Ninguém sabe quando virá. Podemos ser chamados hoje. Você está com a mala pronta? Está com as vestes limpas? Está com azeite, com a lâmpada cheia do Espírito Santo? Precisamos nos preparar para esse grande dia. A última imagem, terminamos, o exército. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. A característica essencial do exército é ser uma demonstração do poder invencível de Deus para manifestar sua vitória. Nós estamos numa guerra implacável.
contra o reino espiritual de Satanás e equipados com as armas espirituais que nos permitem derrubar as fortalezas de Satanás no principal campo de batalha, que é a mente. Libertamos os cativos do inimigo e ganhamos esse mundo para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vivemos numa guerra espiritual. Nós temos um inimigo que nos odeia. Ele é o ladrão, Satanás, o diabo, o opositor, o pai da mentira. E tudo que ele deseja é roubar o que você tem, roubar tua família, tua saúde, até te levar para a morte e para a destruição. Há um reino espiritual que afeta as nossas vidas, e as nossas armas para com esse reino são espirituais e poderosas em Deus. A maior guerra que nós enfrentamos, e muitos não têm se dado conta, é a guerra na mente. O campo de batalha da guerra espiritual é a mente. É assim que Satanás traz enganos, mentiras, distorções da palavra de Deus, para criar uma fortaleza na mente de muitos, para criar uma fortaleza de incredulidade que os afaste de Deus. É na mente onde enfrentamos a batalha. Por isso devemos discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Você precisa escolher que voz você quer ouvir. A voz de Deus que te chama para a santificação, que te chama para o propósito, que te dá esperança, que te dá fé, que te leva a se levantar e a tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Ou a voz do diabo que traz mentira, acusação, medo, que quer te atormentar, que quer te afastar da vida de Deus. Essas são as setas inflamadas. Por isso devemos tomar das armas de Deus, da verdade, da justiça, da fé, da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o fundamento da tua vida. A palavra de Deus precisa estar na tua boca, precisa estar primeiro no teu coração, para que saia pela tua boca com autoridade. Você precisa levantar-se como um homem e uma mulher de oração. Porque é pela oração que usamos as armas espirituais. As palavras da nossa boca têm autoridade. E quando você diz, eu não presto, não tem jeito, é isso, aquilo, estou triste, estou deprimido, não tem jeito para mim, você está dando armas para o inimigo te derrotar. Você mesmo está dando armas para que o inimigo te escravize. Você precisa se levantar como esse homem e mulher de fé com os teus olhos em Deus. Tomar as armas que Ele tem te dado, como Jesus também o fez, e levantar-se para declarar as promessas de Deus para a sua vida, dizendo, eu sou bem-aventurado, o propósito de Deus para a minha vida se cumprirá, eu não estou sozinho, porque o Senhor diz, eu não te deixarei, nem te desampararei. Eu não estou doente, ainda que a enfermidade toque a minha vida. Pelas feridas de Jesus eu sou curado. Eu tenho saúde, eu tenho vida plena. Ainda que eu esteja cansado, a tua palavra diz, Senhor, que os que esperam no Senhor, o Senhor renovará as suas forças. Que você possa discernir a guerra espiritual, para não viver como derrotado, abatido, rastejando para lá e para cá, mas se levantar como um valente. Cristo triunfou e deseja que você triunfe também. O teu lugar não é com correntes nas mãos e nos pés, atado como um coitado, como uma vítima, como um prisioneiro, mas é na carruagem de vitória com Cristo Jesus. Ele despojou os principados e potestades da maldade, os envergonhou na cruz do Calvário. O escrito de dívida que era contra você e contra a sua família foi tomado, rasgado, destruído na cruz do Calvário. Não há escravidão, não há derrota, não há opressão mais sobre a tua vida. Aleluia. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que é exigido de nós? Individualmente, a disciplina militar. Como soldado tem que cuidar do exercício físico, você tem que cuidar das disciplinas espirituais. A oração, o jejum. Está aqui uma oportunidade esse mês de abril, o mês da redenção. Se você tem escravidão em alguma área da sua vida, eu te convido. Comece o jejum dia 1º até o dia 21. Uma refeição só e se consagra para Deus.
Você que não foi batizado, desça as águas do batismo pela fé. Busque uma experiência com Deus, seja cheio do Espírito. Na Páscoa celebraremos a ceia em unidade. Seguiremos com uma semana inteira de adoração. Venha quantos dias você puder. Se levante com as disciplinas espirituais. Abra o seu coração para o discipulado, que é uma disciplina espiritual tão importante. Aprender e ensinar a outros. É isso que é requerido de nós como um exército. Como você está hoje? Como está a sua conduta pessoal, sua família, sua situação financeira, sua mente? Você precisa romper em fé. Crescer nas disciplinas espirituais. Na palavra e na oração, porque aí estão as armas para derrotar o adversário. Corporativamente devemos ser leais uns aos outros. Devemos ser comprometidos uns com os outros. Como soldados numa batalha, somos obrigados a estar prontos para defender os nossos irmãos soldados, independentemente do perigo. Você precisa, querido, dispor o teu coração para pagar o preço por servir a Jesus. Como soldado, se alista no exército e vai para a guerra, ele abre mão da sua vida, abre mão do seu bem-estar, para poder servir a um propósito maior. Porque ele sabe que na guerra depende a sua vida, a vida da sua família, a sua nação. No mundo espiritual é o mesmo. Devemos estar dispostos a pagar o preço pelo discipulado, a pagar o preço por servir a Cristo, pois disso depende a tua salvação, a salvação da tua família, a salvação daqueles que você mais ama, daqueles que estão ao teu redor. Devemos estar dispostos a abrir mão do que for necessário e a pagar o preço para servir a um propósito maior. Na guerra é vida ou morte. Ou você ganha ou o diabo ganha. Ou você subjuga o inimigo, ou ele subjugará você, e ele te escravizará. Você pode estar na igreja todo domingo e ser escravo do diabo. Pode fazer o que você quiser, se você não viver a palavra de Deus, não tomar das armas que Ele te deu. Vou repetir, ou você subjuga o inimigo, ou ele subjuga você. É vida ou morte. Quando você ora por alguém, a salvação de pessoas estão em jogo. A eternidade de alguém pode ser decidida. Se nós ganhamos, uma vida é salva. Se o diabo ganha, uma vida pode estar condenada ao inferno para a eternidade. Por isso, queridos, temos que tomar esta consciência. Sermos leais uns aos outros. Como membros desse exército. Não fale mal do seu irmão pelas costas, seja transparente, seja verdadeiro, ainda que você não concorde com tudo que o seu irmão diz, que você seja leal, esteja do lado dele, olhando pelas suas costas, porque nós estamos numa guerra, e numa guerra há mortos e feridos e há prisioneiros, e nós precisamos tomar essa consciência para nos levantarmos em vitória e em autoridade através do nome de Jesus. Eu termino por aqui. E eu quero deixar um último verso, que já é a reflexão final para nós orarmos. Apocalipse 3:22. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No Apocalipse tem 7 cartas para a igreja. Quem sabe um estudo no futuro próximo. 7 cartas à igreja, e em todas elas Jesus diz isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos aqui hoje? Você sabe que Jesus está falando, né? É mais do que ouvir aqui para sair por aqui. Ouvir de verdade, ao ponto de ter uma transformação de vida. Eu quero que você reflita, querido, o pessoal já pode subir o teclado, sobre a sua vida espiritual nessa hora. Não se distraia, mais um minutinho para orarmos, nós já terminamos. E tudo o que você ouviu nessa manhã, que tem ouvido nas últimas semanas, eu quero que você agora avalie o seu papel, o seu testemunho como cristão, a sua vida no corpo. O quanto é que você tem contribuído com a igreja de Cristo?
Você que está sentado aqui nessa manhã, os que estão assistindo pela internet, eu quero que você reflita hoje qual é a tua contribuição para a igreja de Cristo. De todos os dons que nós vimos naquela tabela há pouco, espirituais, ministeriais, qual desses dons você tem exercido no seu dia a dia? Que ministérios da igreja você tem desenvolvido? Querido, o Espírito Santo está falando conosco há 2 meses. O quanto você tem dado ao Senhor. Acabamos de ouvir, na hora da oferta, o amor do Deus que, sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza enriquecêssemos. Na cruz do Calvário, até a roupa do corpo de Jesus foi tirado. Até a última gota do seu sangue foi esvaída e ele se fez pobre, para que você enriquecesse. Eu pergunto, o que você tem dado ao Deus que te deu tudo? O quanto você tem contribuído para que a igreja se sustente, cresça, se desenvolva? Aqui estão seus irmãos. Eu não sei se você faz parte de um grupo pequeno ou não. Você tem contribuído para o crescimento dos outros? Você é parte do corpo? Você tem contribuído para que os outros cresçam? Você tem feito da igreja a sua família, a família de Deus? Eu quero te perguntar nessa manhã, você tem de verdade irmãos na fé? Você está disposto a amá-los como Jesus ama? Está disposto a se sacrificar pelos seus irmãos na fé, se for necessário? Você não pode entrar e sair de um auditório sem edificar relacionamentos de verdade. A igreja é a família de Deus. O Espírito Santo te pergunta nessa manhã, onde foi que você se perdeu? Você se decepcionou com as pessoas? Ao invés de ser transparente e perdoar, escolheu se fechar, se afastar. Como tem sido o seu compromisso de santificação diante de Deus? Como templo, o que você tem permitido entrar no teu coração? O teu corpo é um templo do Senhor. O que você tem colocado para dentro desse templo? O que você tem comido, bebido, ouvido, para onde os teus olhos têm olhado? O que tem ocupado os teus pensamentos? Para onde você tem andado? Será que você tem permitido ídolos na sua vida? Uau! O eu, uma vida que agrade a mim mesmo. O Senhor te chama nessa manhã ao arrependimento. Se você permite ídolos, desvia o teu coração do Senhor, os teus pensamentos do Senhor. Por que você permitiu que o amor se esfriasse no teu coração? Quando foi que você perdeu o amor que você tinha para servir o Senhor? Você é a noiva apaixonada por Cristo. Você tem esperado a sua vinda. Uma noiva que vira as costas para o noivo é comparada na Escritura como uma prostituta, uma mulher adúltera. Talvez esse seja o seu quadro espiritual. Você tem trocado a glória de Deus, a santidade, por prazeres imediatos, pelo pecado. Tem afastado o teu coração do Senhor. Eu quero te perguntar nessa manhã, querido, você que está aqui há 1 hora ouvindo a palavra de Deus. Você é um discípulo? Você tem aprendido de alguém e tem ensinado a outros, de forma consistente, disciplinada, que lugar a oração e a palavra de Deus tem ocupado na tua vida? Você pode entender a palavra de Deus hoje? Você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando? Nós não estamos falando da história de outras pessoas. Estamos falando da nossa vida espiritual.
Que preço você tem pago por Cristo? Eu quero te perguntar nessa manhã, qual o preço que você tem pago? Que fruto você tem dado para Deus? Você tem sido leal aos seus irmãos? Tem falado a verdade? Tem sido transparente? O Senhor te chama, me chama, e Ele nos dá uma nova oportunidade nesse tempo. É tempo de nos consagrarmos, de jejuarmos, de buscarmos frutos de arrependimento. Pois eis que vem o noivo, a trombeta tocará a qualquer momento, uma voz bradará dos céus, e nos encontraremos com Ele. Nesse dia, cada um terá que prestar conta de como viveu, de como construiu, de como edificou. Você não poderá culpar os outros, pôr a culpa em ninguém, no pai, na mãe, no marido. Antes que esse dia chegue, Ele nos dá uma nova oportunidade de nos colocarmos diante dEle.